comentou no início hoje em 8. Eu tô escrevendo hoje o episódio número 13, tá? Caraca, já? Sim, tem o 13, 14 e 15 e fecha essa temporada. Hoje eu terminei o 13, um pouco mais cedo. E está até o 12 lá. Só Pô, que que até isso é bacana. confuso. Até isso é confuso, porque eu tenho eu dividi a mesma temporada em duas séries, que tem a Meio Gato e tem a Preto no Branco. Que a Preto no Branco são episódios no passado. Só que eles acontecem Ah, na que ordem. bacana. Então você tem um, dois, três episódios de Meio Gato no presente, aí você tem um, dois no passado, volta no presente mais dois, depois tem um no passado de novo. Então às vezes tu vai pegar o PDF e tu vai ver que aquele ali é o episódio número 6, mas na verdade ele é o 13 já da temporada. Caraca. Pô, mas isso é um. Ah, não sei a palavra, tipo uma técnica artística, né? Alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu tô vendo Ozark agora, uma série da Netflix. Ah, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas tem um episódio na primeira temporada que, tipo assim, tá muito embalado numa história. Aí eles pegam, param e o próximo episódio é um flashback total, eles não contam nada, assim. Aí só depois do outro, como se fosse tipo um corte, né? Pra Sim. meio que botar algumas pontas soltas, que algumas pontas que estavam soltas preencher, né? Cara, já gostei da série. Eu já gostei dessa série aí. Só de escutar isso aí, sabe por quê? Eu não tenho paciência de ficar vendo série. Tipo, começa a assistir a primeira, duas, três. Chega o quarto episódio, eu não sei se eu volto, entendeu? Às vezes eu estresso logo e não quero assistir. E eu acho que seria legal, porque eu chego nesse episódio, pego um feedback e continuo. Porque Sim, eu não exato. consigo, velho. Eu gosto disso porque, conversando com algumas pessoas há um tempo atrás, eu cheguei à conclusão de que eu não sou escritor, eu sou contador de história. Uhum. Por que que a gente falou isso? Como que a gente chegou nessa conclusão? Essa conclusão, cara, ela chega a passear lá por Neil Gaiman, que Neil Gaiman também é uma influência que eu tenho bastante, assim, na minha escrita, Nossa, no maravilhoso humor também. dele. Adoro, cara. Esses tempos eu peguei pra ler Coraline, cara. E tô com Deuses Americanos ali, etc. E eu acho uma leitura. Ele tem uma coisa na escrita dele que faz assim. Eu posso pegar um livro do Neil Gaiman hoje pra ler, e quando eu parar de ler, eu não fico ansioso pra ler de novo no outro. Eu não tô querendo consumir e devorar aquilo. Mas Uhum. a sensação de ler Neil Gaiman é uma sensação tão prazerosa, cara, porque ele tá te contando uma história. Então, quando eu pego o Meio Gato, por exemplo, vocês falaram em técnica, né? Puxaram um pouquinho esse assunto, aí eu achei legal de mencionar isso. Sim. Eu fiz um estudo, tudo pessoal, tá? Agora faz um ano que eu entrei em artes cênicas, que é o mais próximo de estudo oficial, digamos assim, que eu vou ter na área de literatura, de texto, de criação de texto e tal. Mas estudos por conta meus que eu fiz. Então eu criei alguns modelos, assim, ó. Existe um círculo de captura aqui do leitor, que você faz ele se importar com o personagem, depois você bota o personagem com problema e etc. Você pode fazer isso a partir de várias emoções. George Martin faz isso na raiva, né? Ele te deixa puto da cara com o que acontece. Foi lendo não, perdão. Eu comecei a ler e não continuei. Mas foi assistindo as primeiras temporadas da série, do Game of Thrones, que eu percebi esse ciclo, assim, tipo, não, ele me deixa curioso com alguma coisa, depois ele faz eu gostar de um personagem, depois ele mata ele. Exatamente. Eu fico tipo, por que que eu te leio ainda, desgraça? E é isso, Cara, assim. e isso é filha da putagem. Não gosto dessas paradas, não, porque. Demais, demais. Ele te prende pela raiva, velho. Exatamente. E aí o que que eu percebi? E aí você tem esse tipo de técnica, né? Que o Stan Lee fala também, né? Você cria o herói e bota o herói em conflito, né? Bota o herói em problema e tal. E eu percebi que você tem isso e você tem a clássica jornada do herói, que eu não sei se pra vocês o nome diz alguma coisa, na verdade. Vou explicar brevemente a jornada do herói. Aham. Ela é um dia, teve um cara que ele avaliou, estudou vários mitos e ele percebeu que existe uma certa sequência que se repete na maioria dos mitos. Você tem um personagem que ele tá no mundo normal dele, então ele recebe um chamado para sair desse mundo. Normalmente ele tem um mentor, vai enfrentar várias situações complexas que vão mudar esse personagem e eventualmente ele vence, né, derrota esse conflito e volta pro mundo normal dele, só que ele volta mudado. Isso é um resumo bem básico e simples do que é a jornada do herói. Ela é bem mais complexa. Não, cara, você tava falando isso, eu fui pensando e relembrando vários mitos que eu conheço, e é realmente isso, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu gosto e não gosto disso. Eu gosto de pensar nisso porque realmente você identifica, isso existe, e isso te faz. Eu curto muito estudar neurociência também, então estudo muita coisa sobre isso, comportamento, neurociência. Então eu olho pra isso e eu penso, não, ok, eu tô entendendo que existe uma coisa aqui. Isso acontece, as pessoas contam histórias assim.
sim, tem alguma coisa aqui. Mas ao mesmo tempo, os passos da jornada do herói, eles são genéricos de uma forma que quanto mais genérico tu for na descrição dessa percepção que tu teve, mais ela vai se adaptar a coisas, né? Sim. É tipo você dizer que, tipo, uma garrafa d'água é uma coisa e um computador também. São. Mas eu não vou me divertir lendo um troço que diz o herói saiu do mundo normal dele, o herói foi pra não sei onde, o herói voltou. Eu quero Sim, flavors, tipo né? É o isso. flavor que nos interessa. Não, pois é, e tipo assim, igual o que eu tava comentando, por exemplo, dos Isekai, eu consumo muito anime, mangá, mas mangá ultimamente, porque não tô tendo tempo de assistir muito anime, né, que é a animação, e Uhum. um dos mais famosos hoje em dia de mangá e anime que seja, é o Isekai, que é justamente essa coisa de, tipo assim, na vida real aqui, tem um cara X que é tipo um fracassado, ou que não conseguiu as coisas que queria na vida, ou que morreu tragicamente, sendo que tipo, não fez o que queria fazer, ou deixou um legado ruim, que seja, e ele tem uma segunda opção, uma segunda chance na vida, assim, né? E quer fazer diferente do que fez nesse mundo real aqui, né? No mundo Uhum. ficcional. Eu acho bem legal o que vocês falaram, porque assim, no meu ver, eu não tenho contato com mangá, nem anime. Foi bem escasso mesmo o meu contato. Então, vocês brotam um pouquinho da vontade, né, de conhecer. Porque, pelo menos o que vocês falam, traz ideologia, traz um pouco vamos dizer assim, da percepção que ajuda até no nosso próprio cotidiano, né? Pelo menos o que eu vejo você falando aí, ô Jelly, sobre a percepção, cara, teve uma segunda chance e segue outras coisas, né? Hoje em dia tem muitos Sim, livros, né, fictícios, assim, que tentam pelo menos fazer a imagem de uma pessoa normal, sei lá, de um ser do seu dia a dia, né, humano. E traz essa mesma ideologia, só muda os tipos de leitores, enfim. Desde quando a gente começou a gravar, pelo menos muitas pessoas citam sobre esses quadrinhos e mangá e tal. E isso está brotando um interesse de leitura e pesquisar um pouco sobre, né? Porque é um mundo gigante, velho. Isso, pelo menos o que eu tô percebendo, é um mundo infinito, velho.